Durante décadas, uma ideia persistente povoou o imaginário coletivo: a de que os cães veem o mundo apenas em preto e branco. Essa noção, repetida em livros, revistas e até por alguns veterinários desatualizados, se consolidou como uma verdade quase inquestionável. Mas, como tantos mitos que envolvem a natureza e os animais, essa crença foi sendo lentamente desconstruída à medida que a ciência avançava. E o que se descobriu ao observar mais profundamente o olhar dos cães foi algo surpreendente. Não apenas eles enxergam cores, como o fazem de maneira completamente distinta dos humanos. Eles habitam, de fato, um espectro visual único, mais limitado em termos cromáticos, mas incrivelmente sensível em outros aspectos. Este texto mergulha na anatomia, na percepção e nas implicações evolutivas da visão canina, revelando como nossos companheiros de quatro patas experimentam o mundo que dividem conosco. A ideia de que cães veem apenas em preto e branco não surgiu da ciência, mas da suposição humana. Nos anos 1930, Will Judy, um adestrador e autor de manuais caninos, popularizou essa crença ao escrever que os cães viam o mundo como uma série de sombras cinzentas, sem nenhuma distinção de cor. Sem base empírica, essa noção se espalhou com rapidez, apoiada pela falta de conhecimento neurofisiológico da época sobre como os olhos funcionam em diferentes espécies. Por muito tempo, a tecnologia para analisar com precisão a visão dos animais era limitada. Estudos sobre o comportamento visual animal eram realizados com base em respostas condicionadas, como o cão se mover ou escolher entre objetos coloridos, o que podia gerar interpretações equivocadas. Foi apenas com o desenvolvimento da oftalmologia comparativa, da eletrofisiologia e das análises de retina com microscópios de altíssima precisão que a ciência começou a revelar um cenário muito mais complexo e interessante do que a dicotomia entre cor e preto e branco. Para entender como os cães realmente veem, é necessário compreender a estrutura anatômica dos seus olhos. Assim como os humanos, os cães possuem retinas, a membrana interna dos olhos, onde a luz é transformada em impulsos elétricos que serão processados pelo cérebro. Essa retina contém dois tipos de células receptoras: os bastonetes, responsáveis pela percepção de luz e movimento, e os cones, encarregados da detecção das cores. A grande diferença entre humanos e cães está na proporção e no tipo desses fotorreceptores. Os humanos possuem 3 tipos de cones, sensíveis às cores vermelha, verde e azul, que permitem a visão tricromática. Os cães, por sua vez, possuem apenas 2 tipos de cones, o que resulta numa visão dicromática. Ou seja, eles conseguem perceber tonalidades de azul e de amarelo, mas não distinguem bem o vermelho e o verde, que se confundem com o marrom ou com tons de cinza. Na prática, um brinquedo vermelho sobre uma grama verde pode parecer praticamente invisível para um cão, pois ambas as cores se fundem em tons apagados. Em contrapartida, objetos azuis ou amarelos se destacam de maneira clara para eles. Essa limitação cromática, no entanto, não representa uma deficiência, mas sim uma adaptação evolutiva altamente eficaz. Para entender por que os cães não desenvolveram uma visão rica em cores como a dos humanos, é preciso lembrar de suas origens. Os ancestrais dos cães modernos eram caçadores crepusculares, ativos principalmente durante o amanhecer e o entardecer. Nesses períodos, a quantidade de luz natural é baixa, e a percepção de movimento e contraste é muito mais importante do que a identificação precisa de cores. Por essa razão, a retina canina é densamente povoada por bastonetes, os fotorreceptores especializados em captar baixos níveis de luz e movimentos rápidos. Essa característica faz com que os cães enxerguem melhor do que os humanos em ambientes pouco iluminados. Além disso, eles possuem uma estrutura chamada tapetum lucidum, uma camada reflexiva localizada atrás da retina que amplifica a luz disponível e confere aquele brilho característico nos olhos dos cães à noite. Isso também lhes confere uma visão noturna muito mais eficiente do que a dos humanos.
Enquanto nós humanos evoluímos como animais diurnos desenvolvendo maior acuidade visual e percepção de cores, para distinguir frutas maduras, folhas saudáveis e padrões sociais nos rostos alheios, os cães se adaptaram a um mundo onde distinguir tons de azul e captar movimentos súbitos à distância era mais vantajoso para a caça e a sobrevivência. Imagine o mundo como uma pintura feita com uma paleta reduzida. O céu azul continua azul e objetos amarelos se destacam como em uma fotografia solarizada, mas tons de vermelho, laranja e verde se confundem, desbotados, quase irrelevantes. É assim que um cão vê o mundo. Essa limitação, porém, é compensada por uma percepção aguçada de brilho, formas e contrastes, além de uma sensibilidade notável a qualquer movimento, mesmo os mais sutis. Além disso, a visão canina tem um campo visual mais amplo do que o dos humanos, especialmente em raças com focinhos alongados e olhos posicionados lateralmente. Isso significa que eles conseguem perceber uma área maior ao seu redor sem precisar mover a cabeça. No entanto, esse campo mais amplo compromete a visão binocular, aquela que permite perceber profundidade, fazendo com que sua percepção de distância seja um pouco inferior à dos humanos, algo novamente compensado por seus outros sentidos altamente apurados, como o olfato e a audição. Compreender como os cães enxergam tem implicações práticas diretas, tanto na criação quanto no treinamento desses animais. Um erro comum, por exemplo, é escolher brinquedos vermelhos, acreditando que cores vivas chamarão mais atenção. Na verdade, um brinquedo azul ou amarelo será muito mais visível para um cão. O mesmo vale para placas de sinalização ou coleiras com cores específicas. O que pode parecer chamativo para um humano pode passar despercebido para um cão. Durante o treinamento, saber que os cães respondem mais ao movimento e ao contraste do que às cores pode fazer toda a diferença. Gestos amplos, movimentos corporais e comandos acompanhados de sinais visuais bem definidos tendem a ser mais eficazes do que o uso de objetos coloridos sem contraste. Além disso, compreender que o cão enxerga melhor em ambientes de pouca luz pode explicar sua agitação em horários como o fim da tarde, quando sua visão atinge níveis ideais de sensibilidade. É um erro olhar para a visão dos cães como algo inferior à dos humanos. Eles não são daltônicos no sentido patológico do termo, nem vivem no mundo de sombras. Eles simplesmente percebem o mundo com uma lente distinta da nossa, adaptada à sua história evolutiva, à sua biologia e ao seu papel como espécie. Enquanto nós usamos a visão como principal forma de apreensão do mundo, os cães confiam mais no olfato e na audição, e a visão ocupa uma posição complementar. Ainda assim, ela desempenha papel essencial no reconhecimento de expressões humanas, na leitura da linguagem corporal de outros animais e na orientação espacial. De certa forma, ao tentar compreender como os cães veem, somos forçados a sair da nossa perspectiva antropocêntrica e reconhecer que há muitas formas válidas de perceber e habitar o mundo. A realidade sensorial canina nos lembra que há muito além daquilo que os nossos olhos veem, e que, mesmo aquilo que nos parece sem cor, pode ter nuances desconhecidas para nós. Ao desfazer o mito do preto e branco, abrimos espaço para uma compreensão mais profunda do universo sensorial dos cães. Essa mudança de perspectiva não é apenas uma curiosidade científica. Ela transforma a forma como nos relacionamos com esses animais. Ao saber como eles enxergam, podemos criar ambientes mais amigáveis, interações mais eficazes e, principalmente, vínculos mais respeitosos. A visão canina não é limitada, é especializada, não é pobre, é adaptativa. E não é inferior, é diferente. Em tempos onde a empatia é tão discutida, talvez o primeiro passo seja esse: enxergar o mundo pelos olhos do outro, mesmo que esse outro tenha 4 patas, um faro aguçado e uma paleta de cores reduzida, mas profundamente eficaz.